Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui nesse lugar bonito, nós estamos em São José da Varginha, num local chamado Mina do Padre Libério, e esse barulhinho que você está escutando é da água que passa aqui bem atrás de mim, e eu escolhi esse lugar aqui para falar sobre mais um mito brasileiro. É o mito amazonense, um mito antropomórfico que explica certas coisas, né? Nós estamos falando sobre o mito do boto cor-de-rosa, boto vermelho, é um mito do Amazonas. Chegou até a ser produzido um filme sobre isso há um tempo atrás, contando essa história que existe lá no Amazonas. E eu estou me baseando nesse livro do Dicionário do Folclore Brasileiro, do Luiz Câmara Cascudo. E é a partir dele que eu quero comentar com você sobre o mito do boto. Segundo uma crença popular, os golfinhos do Amazonas, os botos, seduzem as moças ribeirinhas e são os pais de todos os filhos de paternidade desconhecida. É claro que esse boto é um dos seres que carrega mais história sobre ele. Ele se transforma em noite de lua, ele se transforma num rapaz muito bonito, que se veste de branco, usa um chapéu na cabeça para disfarçar a situação, a condição de golfinho, usa um chapéu na cabeça e vai dançar com as moças que fazem aquelas festas ribeirinhas. E é claro, acaba seduzindo as moças e engravidando-as e voltando para o lago ou para o rio antes do amanhecer. Acontece que ele usa o chapéu, então uma forma de descobrir quem é o boto que está na festa é tirar o chapéu. E ali tem algumas danças também, que é brincadeira popular e tal, que eles tiram o chapéu de quem está ali na roda. Aquele que não deixa tirar o chapéu, esse é o boto, né? Que o segredo que ele tem é o chapéu que esconde a abertura que ele tem na cabeça, né? E é uma forma também de justificativa, de explicar por que tem tantas crianças com paternidade desconhecida, né? Então esses aí são chamados filhos do boto. É uma história bastante interessante, bem brasileira, embora ele não seja um mito que acompanha o Brasil desde o Brasil colônia. Ele é, de certa forma, descoberto e explicado bem mais tarde na história do Brasil. Mas vamos aqui a algumas situações pontuais para falar do boto. Conta a tradição popular que num baile no Igarapé dos Currais apareceram dois moços, alvos, bonitos e desconhecidos. Dançaram e beberam muito. Antes, porém, do amanhecer, desapareceram sem que pessoa alguma soubesse do seu paradeiro. A casa em que dançaram ficava distante do rio, mas no meio do caminho havia um poço com pouca água. Ao amanhecer, viram que nesse poço estava dois botos. Ali nunca se vira nenhum boto antes. E aí, quando os moradores mataram esses botos, perceberam um forte cheiro de cachaça quando abriram a cabeça deles. Isso explica que, na verdade, esses botos eram os moços que estavam dançando na festa na noite anterior, né? Continuando aqui mais algumas histórias. Ao partir, então, voltando aqui, ao partir as cabeças dos botos, exalou um cheiro de pura cachaça. Aí vem outra história. No Cachoeiri, moravam duas moças órfãs, visitadas durante a noite por desconhecidos vestidos de branco.
Desconfiados de que os namorados eram botos, dois homens armaram-se de arpões de inajá, é uma espécie de arma, né, para caçar peixe e caçar os botos, e esperaram a noite. Apareceu apenas um dos rapazes misteriosos. Atiraram-no com 3 arpões e o moço conseguiu alcançar o rio, mergulhando na água. No dia seguinte, apareceu boiando morto um grande boto com 3 arpões de inajá fincados no seu dorso. É comum a alusão do filho do boto, significando no estado do Pará o filho sem pai, né? O filho chamado filho natural. Nenhum cronista colonial fala do boto, e nem de um outro mito antropomórfico, os homens peixes, Ipupiaras, de Fernão Cardim, Gabriel Soares. Eles não falam. Esses historiadores do Brasil colonial não citam esse mito, né? Os elementos do boto são como os da Iara, a mãe d'água, eu já contei aqui para vocês, não existiam no Brasil no século XVI e século XVII. Ele foi estudado em fevereiro de 1790 por Alexandre Rodrigues Ferreira, descobridor científico do cetáceo. As primeiras menções do boto sedutor vão aparecer no Brasil apenas no século XIX. Mas nenhum animal do Amazonas é sujeito a tantas fábulas quanto o boto. É provável que isso não se originasse dos índios, mas dos colonos lusitanos. E tem uma versão também, uma crença, melhor dizendo, que o olho do boto, depois que ele morre, né, tira o olho do boto, serve para atrair as mulheres. É uma superstição. Então o boto está sempre ligado a esse jogo de sedução, né? O olho do boto seco é um amuleto de incrível eficácia amorosa. Não há mulher que resista sendo olhada através do olho de boto preparado, isto é, depois de passar pelos processos da pagelança amazônica. É uma feitiçaria poderosa. Bom, eu quis contar para você hoje esse mito do boto como um grande sedutor. Tem um filme brasileiro que eu sugiro que você veja, com o Carlos Alberto Richelli, com artistas conhecidos, não lembro se tinha Bruna Lombardi, mas é um filme muito bonito, que fala do boto, o boto do Amazonas, que se transforma em um jovem muito bonito para seduzir as moças nas festas ribeirinhas e antes do dia amanhecer volta para o rio e se transforma em boto de novo. É interessante a gente pegar essas histórias, essas narrativas, porque elas fazem parte da origem do Brasil. Nós somos brasileiros e nem sempre conhecemos a história do Brasil, até porque o Brasil é grande demais e não dá para saber tudo. E eu gravei esse vídeo aqui em São José da Varginha, ao lado do Ribeirão, para que você pudesse escutar aqui um pouco o som da água, para ambientar um pouco mais esse mito. É o mito da Amazônia, mas eu estou em Minas Gerais, a gente usa o que tem, né? Um grande abraço para você, espero que tenha gostado, deixa aqui o seu comentário no canal e a gente se vê. Tchau!